Estamos iniciando mais um programa O Empreendedor. Com o diferencial da semana, o secretário do Meio Ambiente da cidade de Passo Fundo, Rubens Astolfi, que tem a sua formação em Engenharia Ambiental pela Universidade de Passo Fundo. Rubens, seja bem-vindo aí ao nosso programa. E nada melhor aí que termos aí o responsável pela Secretaria de Meio Ambiente nos esclarecendo diversas dúvidas aí, até mesmo porque agora a Secretaria também tem a responsabilidade de parte dos licenciamentos ambientais de empreendimentos aqui de Passo Fundo. Certo, Jean, um prazer para nós poder estar conversando e esclarecendo algumas dúvidas, sempre buscando orientar as pessoas, os empreendedores, da forma correta a se agir quanto às questões administrativas de meio ambiente. Perfeito, Rubens. Rubens, uma pergunta assim que realmente as pessoas normalmente fazem, a questão, temos uma árvore no seu terreno, na sua casa, ou na frente da casa, ou propriamente dito no terreno. Para ela fazer a poda dessa árvore, ou o corte dessa árvore, como é que ela deve proceder? Certo, esse é um licenciamento que nós chamamos a nível de vegetação, né? Então, tanto o corte quanto a poda das árvores, sejam nativas ou frutíferas ou exóticas, elas precisam passar por um licenciamento. Então, a pessoa deve procurar a Secretaria do Meio Ambiente, ela leva geralmente a documentação do terreno, comprovando de residência, documentação própria da pessoa, onde é aberto um processo administrativo, onde os nossos técnicos farão a avaliação desse pedido, né? Muitas vezes a pessoa pede para remover a árvore, retirar, os técnicos em uma avaliação acabam verificando, identificando que só a poda acabaria resolvendo aí o problema que a pessoa está tendo, enfim, a justificativa que ela coloca para fazer a remoção da árvore. Então são diversos casos que acontecem, né? As árvores exóticas certamente têm mais facilidade na remoção, e as árvores nativas então depende muito de uma avaliação técnica, né? E qual seria a justificativa para aquela remoção. Quando nós temos as árvores que estão no passeio público, né, nas vias públicas da cidade, nós ainda dependemos de uma avaliação onde o Código da Arborização Urbana da cidade coloca que é pelo Conselho da Arborização Urbana, COMAL. É o Conselho Municipal da Arborização Urbana, onde também acaba avaliando esses casos e acaba opinando. Então, dessa forma que a gente vem construindo os licenciamentos de corte e poda da vegetação da cidade. Rubens, esses processos aí normalmente demoram quanto tempo? Esses processos são rápidos, né? Já é uma análise mais rápida, o pessoal acaba fazendo diversas análises por dia, com a vistoria, então em torno de 10 a 15 dias o pessoal já consegue estar com a resposta, né? Aí se for o deferimento ou indeferimento. Cabe também lembrar que a nossa secretaria faz a gestão da arborização, né? Então ela faz o licenciamento. A questão da execução do serviço, quando em via pública, fica por parte da Secretaria de Serviços Gerais. Então é a secretaria lá do nosso secretário Christian Tans que executa o serviço. E quando dentro do terreno, dentro do pátio da pessoa, então o próprio requerente que tem atribuição e que deve fazer aí executar o serviço. Rubens, no caso assim, a pessoa, o cidadão, ele tem que entrar com um processo junto à Secretaria do Meio Ambiente. Como é que ele pode fazer isso? Ele se dirige até lá, ele pode buscar informações, de que forma? Certo, ele deve se dirigir até lá com essa documentação, né, documentação do terreno e a documentação pessoal. Se a pessoa não conseguir ir por questão de idade ou compromisso, pode mandar um procurador, não tem problema nenhum. E o processo em si ele não tem custo, né? Então a pessoa abre o processo, sai com o recibo do processo para acompanhar o protocolo e só vai ter o único custo em caso de remoção de árvores, que aí tem que fazer a compensação ambiental. Então a secretaria exige geralmente uma doação, de um número X de mudas, de 5 a 7 mudas por árvore que é removida. Então, mas ele não precisa definir onde vai ser plantado, ele faz só a doação das mudas. Como na área urbana a gente sabe que os terrenos das pessoas geralmente não tem espaço para isso, né? Então a gente solicita a doação de muda e a secretaria acaba fazendo plantios em áreas públicas, né? Rubens, um telefone de contato da secretaria para que se busque informações a respeito? Pode ser pelo 3311-5494. Perfeito. Rubens, também dentro da questão ambiental, quando o empresário quer fazer um empreendimento, eu quero construir um prédio, quero construir
um pavilhão, ele deve buscar também o licenciamento ambiental? Isso. Como é que faz? Isso é outra fase do licenciamento ambiental, né, já que é o licenciamento de empreendimentos, né, onde a legislação coloca que toda atividade potencialmente poluidora, ela deve requerer um licenciamento ambiental. Quando ainda em fase de construção, o empreendedor deve solicitar licença prévia, após a licença de instalação e depois a licença de operação. Então são diversos tipos de empreendimento que hoje necessitam o licenciamento ambiental. Nós vamos desde padarias, oficina mecânica, a grandes indústrias, grandes shoppings. Então é uma gama de empreendimentos bastante grande, né, com diversidades, cada um tem a sua especificidade e ele também precisa buscar essa orientação. Então, quando o empreendedor vai construir um empreendimento novo, ele tem que buscar primeiro o licenciamento antes, né? Busca a informação antes, passa por uma licença prévia, depois, em uma segunda fase, a licença de instalação e aí sim ele começa a instalar. Quando o empreendimento já está operando, né, no caso de uma fábrica, uma oficina mecânica, algo desse tipo, ele deve buscar licença de operação de regularização. Então, aí há uma forma de regularizar a atividade dele por um prazo determinado, depois se renova a licença. Então é dessa forma que é dividido o licenciamento para empreendimento. E esses 2 licenciamentos são dados pela Secretaria aqui em Passo Fundo? Sim, todas essas 3 fases da licença, a licença prévia, a de instalação e a da operação, em alguns casos são dados pela Secretaria do Meio Ambiente e em alguns casos pela FEPAM. Ou, quem sabe, pelo IBAMA, mas na nossa cidade nós não temos esses casos ainda. Ok, Rubens, você vai nos explicar qual é que são essas 2 diferenças aí entre o que é dado pela Secretaria aqui e pela Secretaria do Estado. Vamos fazer um breve intervalo e logo após voltaremos com o nosso secretário de Meio Ambiente, Rubens Astolfi. A automação comercial é a aplicação de métodos e ferramentas que melhoram e agilizam as atividades manuais de uma empresa. A Central Data oferece a solução completa de software e hardware em automação comercial para melhorar a eficiência e gestão empresarial de seu negócio. Central Data, na Rua 20 de Setembro, 643, Centro, Passo Fundo. Telefone 3312-3100. Já pensou como a vida é boa? E o quão redonda ela pode ser? Oh, vida longa! A vida tem que ser nossa. Tem que ser do mundo. A vida é única, original. A vida é mais e só melhora com o passar do tempo. A vida precisa ser comemorada. Desfonte, distribuidora Ambev para Passo Fundo e região. A Silva Imóveis ajuda você a investir bem o seu dinheiro. A compra de imóveis garante até 100% do retorno do investimento. Cadastre-se no site e receba em primeira mão as principais ofertas. Silva Imóveis, uma escolha de confiança. HS Semente Henrique Stedley produz sementes certificadas de soja e trigo com alto potencial produtivo. Plante com sementes certificadas e tenha a garantia da qualidade física, genética, fisiológica e sanitária para a sua lavoura, além de incentivar a pesquisa nacional. HS Sementes de Henrique Stedley. Informações pelo fone 0800 541 3146. A Unopar é a maior universidade à distância do Brasil porque ela é diferente, ela é próxima. São mais de 450 polos em todo o país. Aqui você tem aulas presenciais uma vez por semana, com professores renomados, ao vivo, via satélite. Os cursos são reconhecidos pelo MEC e a mensalidade cabe no seu bolso. A hora de ter o seu diploma é agora. Processo seletivo Unopar. Agende já a sua prova. Unopar, mais próximo para você ir mais longe. Agora em Passo Fundo, Gracioli Kids, uma loja exclusiva e especializada em móveis infantis e juvenis. Uma loja que prioriza a segurança, o conforto e o bem-estar de todos os futuros bebês e crianças. Quartos infantis que são um verdadeiro sonho, com todos os itens e acessórios necessários para um quarto infantil maravilhoso. Berços, cômodas e roupeiros com preços e condições de pagamentos especiais. Gracioli Kids, um quarto especial como seu filho.
voltamos ao nosso programa O Empreendedor, com o secretário de Meio Ambiente, Rubens Astolfi. Rubens, o nosso programa tem o apoio da Desfonte. A Desfonte é o distribuidor oficial da Brahma Zero. A Brahma que tem o gostinho da tradicional Brahma e totalmente sem álcool. Então podemos tomar essa cerveja, sair a qualquer momento, sem correr o risco de cairmos numa balada segura ou termos o comprometimento de estarmos alcoolizados. Muito bem. Então, isso aí nós tomamos no jogo do Passo Fundo. Olha aí, viu? Muito bem. Rubens, nos explique aí em que pontos existe essa diferenciação aí e até em primeiro lugar, a gente recebeu diversas notícias aí que a Secretaria do Meio Ambiente estava com esse processo aí de licenciamento ambiental, não precisando mais recorrer ao governo do estado e sendo feito aqui em Passo Fundo. Certo. Jean, então, nós temos a divisão dos impactos, né? Quando o pessoal instituiu o licenciamento, Passo Fundo, por exemplo, já faz licenciamento há 11 anos, né? Mas antes com uma atribuição mais reduzida, alguns empreendimentos apenas. E quando o estado repassou para os municípios, isso há 12 anos atrás, começou a repassar, existia a grande discussão de quais seriam os empreendimentos que os municípios licenciariam e que o estado iria licenciar. É por isso que o pessoal dividiu da forma do impacto, né? Então eles chamam os empreendimentos que os municípios licenciam de impacto local, os municípios que o estado licencia de impacto estadual, e porventura algum empreendimento que cause um impacto por mais de um estado, né, seria impacto federal, aí o órgão licenciador é o IBAMA. Então foi dividido e nós tínhamos a última atualização em 2005, né, quando o Conselho Estadual do Meio Ambiente, a resolução CONSEMA 102/2005, nos trazia aí uma série de empreendimentos que os municípios licenciavam. E agora, o ano passado, após uma longa discussão pelo Conselho Estadual, foi lançada a nova resolução, a resolução 288/2014, onde estabelece quais são os empreendimentos de impacto local. Então, com isso, ampliou as atribuições para os municípios, e o Passo Fundo não foi diferente, teve atribuição ampliada, o que favorece muito os empreendimentos da cidade, porque acaba ficando mais ágil, né? Os técnicos do município, eles conhecem a realidade do município, conhecem já a área, então geralmente a análise ela acaba sendo mais ágil, né? Mais eficaz até do que muitas vezes o órgão estadual fazia. A gente sabe que a FEPAM tinha uma demanda muito grande, e ainda tem uma demanda muito grande de processos, e isso acabava causando alguns transtornos, né, para os empreendedores, e agora alguns empreendedores já têm essa facilidade de licenciar pelo município alguns empreendimentos maiores. Rubens, por exemplo, assim, se a pessoa vai fazer o empresário vai fazer um empreendimento e ali tem uma área ali, digamos, de mata nativa, ele consegue fazer esse empreendimento? Ele consegue, né, Jean? O que a gente tem que estabelecer são critérios, né? A legislação ela estabelece critérios tanto para áreas de preservação permanente quanto para a mata nativa, e é bom frisar que a análise e os critérios não mudaram, né? Continua sendo o mesmo critério que a FEPAM fazia, porém agora o município faz. Então, a questão da mata nativa, existe uma legislação específica, que é a Lei da Mata Atlântica, né? O que em caso de corte e supressão, cada caso, seja o estágio sucessional da árvore, ele tem uma porcentagem que pode ser removida, ou se não, simplesmente a opção for manter a vegetação, ela deve ser deixada uma distância, né, um recuo, para garantir aí a integridade do fragmento florestal. E no caso assim, se pegarmos por exemplo, um banhado, tem como mexer ou não? Não, hoje o banhado é uma área de preservação permanente, né? Então a área de preservação permanente não pode ter intervenção, a menos que seja justificado por utilidade pública, interesse público, emergência, né? Mas para finalidades de instalar empreendimento isso não se aplica, né? Então o banhado, por exemplo, é uma área de preservação permanente. Independente se for feito pela FEPAM ou pelo município? Independente de quem for o órgão licenciador. Então esse é um caso que deve ser preservado pela importância que se tem para o recurso hídrico do entorno. A mesma coisa as áreas de preservação permanente dos rios, né? Nós temos hoje a menor área de preservação permanente é 30 metros de rios. Então quando a pessoa vai instalar um empreendimento novo, ele já deve buscar um técnico que oriente para também ver qual a área útil do seu terreno, né? Então isso também é bastante importante pela questão das áreas de preservação permanente, dos fragmentos florestais, que ainda nós temos uma quantidade significativa na cidade, né?
e muitas vezes alguns empreendedores acabam se atrapalhando aí, que não levam em conta esses critérios ambientais. E podemos considerar aí como rios aí, não somente o Rio Passo Fundo, mas esses riachos que são afluentes? Todos os arroios, sangas, né, o próprio arroio Santo Antônio, Pinheiro Torto, algumas sangas inominadas, eles entram na mesma classificação de rio e tem a mesma área de preservação permanente dos 30 metros para cada lado. Nós tivemos aí também, durante a semana passada, uma notícia aí do nosso secretário, Carlos Eduardo, que foi liberada ali a construção do shopping ali da São Cristóvão. Esse licenciamento lá ele ocorreu pela Secretaria aqui de Passo Fundo? Isso, o licenciamento do Shopping Passo Fundo ele teve duas etapas, né? A licença prévia foi executada e realizada pela FEPAM, pela Fundação Estadual, porque quando o empreendedor iniciou os trâmites, o município ainda não tinha a atribuição de licenciar a atividade shopping. Depois que o empreendedor conseguiu a licença prévia, né? Quando ele foi encaminhar a licença de instalação, o município já estava licenciando o shopping. Então a licença de instalação já foi realizada pelo município, né? Então as duas fases do licenciamento, uma foi pelo Estado e uma pelo município. Agora futuros empreendimentos de shopping, todos já vão ser licenciados pelo município, porque nós temos essa atribuição depois de outubro do ano passado. Então o Shopping Passo Fundo teve a participação da Secretaria do Meio Ambiente no seu licenciamento. E que outros critérios a Secretaria do Meio Ambiente tem nas suas liberações aqui em Passo Fundo? Então, nós temos que analisar toda a legislação ambiental, né? Seja a legislação de recursos hídricos, de áreas de preservação permanente, o Código Florestal, legislação de florestas e também o plano diretor da cidade. Então a gente sempre começa a análise por aí, as legislações e o plano diretor. E depois as especificidades técnicas de cada indústria, né? E aí cada indústria ou cada empreendimento tem um potencial poluidor diferente, gera um tipo diferente de poluição, e aí a Secretaria tem que estar adequando as técnicas, né, controles de poluição à atividade que o pessoal está propondo. Vamos fazer um breve intervalo e logo após voltaremos com o nosso secretário de Meio Ambiente, Rubens Astolfi. A automação comercial é a aplicação de métodos e ferramentas que melhoram e agilizam as atividades manuais de uma empresa. A Central Data oferece a solução completa de software e hardware em automação comercial para melhorar a eficiência e gestão empresarial de seu negócio. Central Data, na Rua 20 de Setembro, 643, Centro, Passo Fundo. Telefone 3312-3100. Já pensou como a vida é boa? E o quão redonda ela pode ser? Oh, vida longa! A vida tem que ser nossa. Tem que ser do mundo. A vida é única, original. A vida é mais e só melhora com o passar do tempo. A vida precisa ser comemorada. Desponte, distribuidora Ambev para Passo Fundo e região. A Silva Imóveis ajuda você a investir bem o seu dinheiro. A compra de imóveis garante até 100% do retorno do investimento. Cadastre-se no site e receba em primeira mão as principais ofertas. Silva Imóveis, uma escolha de confiança. A Unopar é a maior universidade à distância do Brasil porque ela é diferente, ela é próxima. São mais de 450 polos em todo o país. Aqui você tem aulas presenciais uma vez por semana, com professores renomados, ao vivo, via satélite. Os cursos são reconhecidos pelo MEC e a mensalidade cabe no seu bolso. A hora de ter o seu diploma é agora. Processo seletivo Unopar. Agende já a sua prova. Unopar, mais próximo para você e mais longe. Street Woman é especialista em vestidos para formandas. As grifes mais conceituadas do mercado você encontra na Street. Todo o brilho, charme e glamour do seu momento especial. Street Woman, sofisticação e elegância em cada detalhe. Passo Fundo. Traga o brilho da passarela para o seu dia a dia. Chegou o Make Be Black Crystal Collection. Realce o brilho que você já tem. Make Be, você linda e na moda.
Voltamos ao nosso programa O Empreendedor. O entrevistado da semana é o secretário do Meio Ambiente, Rubens Astolfi. O meio ambiente é uma questão bastante importante para nós. E o Rubens aqui veio esclarecer algumas dúvidas. Rubens, nós sabemos aí que o resíduo da construção civil aí é um problema também aqui em nossa cidade. Então, constrói-se um prédio, derruba-se casas, e aonde vai esse resíduo aí? Verdade, Jean. Esse é um problema que nós identificamos logo quando nós assumimos a secretaria, lá em 2013, né? O município até então não tinha aterro licenciado ou qualquer empreendimento licenciado para fazer essa destinação final. O pessoal usava como medida de botar fora o aterro da Pedreira, aqui próximo Petrópolis, ou né? qualquer outro terreno. Qualquer outro terreno. E isso acaba poluindo muito, né? Acaba ficando sem controle, e aos poucos nós fomos trabalhando com os empresários do ramo da construção civil, principalmente quem trabalha com esses resíduos, e colocamos a necessidade de ter empreendimentos licenciados, né? Nos dificultava a fiscalização, né? Porque a legislação já existe há um bom tempo exigindo isso, porém na cidade nós não tínhamos ainda um empreendimento licenciado que pudesse fazer esse destino de forma correta. Então, junto com o Ministério Público, se construiu alguns acordos, e agora nós temos 2 empreendimentos sendo licenciados na cidade, que para nós vai trazer um grande avanço, né? O pessoal vai conseguir destinar os seus resíduos de construção civil de forma adequada, né? As pessoas que vão ter esse empreendimento vão conseguir reaproveitá-los, né? Aí reciclá-los e reutilizá-los na cadeia produtiva da construção civil. Então, para nós, para a cidade como um todo, vai ser um avanço, e principalmente para o ramo de construção civil. Esses empreendimentos que você cita aí são empreendimentos de reciclagem? O que seria? São 2 empreendimentos privados, né, que vão ser chamados de aterro de resíduo de construção civil com centrais de triagem. Então, os resíduos vão passar por uma triagem, e depois eles ficam armazenados para uma futura reciclagem, né, trituração ou reutilização no ramo da construção. E a partir desse momento aí, Rubens, que esses 2 empreendimentos aí estiverem funcionando, vai existir uma fiscalização mais rigorosa? Sem dúvidas, né? Isso já temos até determinação junto com o Ministério Público, né, de aí fiscalizar. É claro que a gente já está trabalhando na orientação, né, o próprio Ministério Público, a Secretaria dos Empreendedores, e aí é claro que nós teremos a condição de fazer a fiscalização, porque teremos cobrar, né? Condição de cobrar, porque a legislação já existe há um bom tempo, e o que nos faltava antes era a opção da destinação, né? E isso a cidade vai estar em alguns meses já com empreendimentos operando. Rubens, nós temos aqui em Passo Fundo também destinado em cada loteamento áreas verdes. E áreas verdes também são áreas de preservação, né? Certo. Mas nós temos um alto índice de ocupação dessas áreas verdes aí. E isso afeta o meio ambiente aqui em Passo Fundo ou não? Sem dúvida, esse é um problema que nós enfrentamos, né, Gia? Os loteamentos, quando eles vão ser executados, eles devem deixar 2 tipos de área. Às vezes o pessoal confunde que tudo é área verde, mas uma é área verde e uma é área para uso público, né? Que aí a prefeitura pode vir a instalar no futuro um equipamento, né? Uma creche, uma escola, uma praça, um campo de futebol para o bairro, para o loteamento. E a outra parte, sim, a área verde, né? Que é uma área importante do loteamento, uma área que deve ficar para a questão de infiltração da água, para a preservação das espécies nativas que ali estão, abrigo da fauna, da flora, e muitas delas nós temos dificuldade de fiscalizar, é verdade, né? O setor do patrimônio da prefeitura geralmente faz isso junto com a Secretaria de Meio Ambiente, o próprio batalhão ambiental, mas nós temos muitos problemas com as ocupações, né? O pessoal acaba ocupando esses espaços de forma inadequada e depois gerando diversos transtornos, não só para o meio ambiente, mas para a cidade. Então isso é uma coisa que dependemos ainda da consciência das pessoas e, claro, de uma fiscalização do poder público. Rubens, temos também aí o programa de castração de animais. Isso até me gerou uma certa curiosidade. A questão aí dos animais aí que existe em Passo Fundo aí passa pela Secretaria do Meio Ambiente? Passa pela Secretaria, principalmente a fiscalização da questão de maus tratos, né? Maus tratos aos animais, então ele também é um crime ambiental e por isso a Secretaria de Meio Ambiente também fiscaliza. E agora, recentemente, com esse programa de castração, né? Por iniciativa do próprio prefeito Luciano, de buscar uma alternativa para resolver de vez o problema dos animais abandonados, animais circulando pela cidade sem ter dono, nós chegamos aí junto com as entidades
que trabalham com os animais, né, as ONGs, o Ministério Público, diversas secretarias também do município, na solução que seria o programa de castração, né, a castração cirúrgica dos animais, e por isso foi lançado o programa É o Bicho, né, onde ele percorre aí, diversos bairros da cidade, né, castrando tanto gato quanto cachorros fêmeas, né, de pessoas de baixa renda. Então essa é a primeira fase do programa, já estamos aí próximo aos 500 animais castrados e sem dúvidas aí em um médio prazo de tempo nós teremos um resultado que vai ser visível nas ruas da cidade. Ok, Rubens. Que mensagem você deixa aí para o nosso passafundense, Rubens, a respeito aí do meio ambiente? O que você como engenheiro aí pode nos passar? Gia, eu acho que o principal recado é que todos nós somos fiscais, né? E temos responsabilidade com o meio ambiente que vivemos. Então, o que nós pedimos é que as pessoas nos ajudem a cuidar da cidade, nos ajudem até a fiscalizar o que acontece na cidade, mas que a atitude de cada um, né, somada à atitude da prefeitura, dos poderes públicos, Estado ou Federação, vai fazer a diferença para a nossa cidade, né? Então, precisamos cuidar do meio ambiente, isso não é uma tarefa fácil. E eu acho que o envolvimento... É uma tarefa de todos. É uma tarefa de todos, o envolvimento das pessoas de bem vai fazer a diferença. Rubens, rapidamente, a questão da água, existe algum trabalho de conscientização a respeito disso? Nós temos um trabalho muito forte hoje com a limpeza do Rio Passo Fundo e do Arroio Santo Antônio, né? Então, quando nós fizemos essas limpezas mensais, né, tanto nas barreiras de contenção instaladas, nos containers ou nas margens, nós também fizemos a conscientização da comunidade ribeirinha. E quando a gente faz isso, a gente tenta levar para toda a população, para toda a sociedade, a situação dos recursos hídricos e com isso pedindo atenção, não só com o Passo Fundo, não só com o Arroio Santo Antônio, mas sim todos os arroios e riachos de nossa cidade. Ok, Rubens, agradecemos aí a tua participação no nosso programa O Empreendedor e voltaremos na próxima semana com mais uma novidade, com mais um entrevistado.